Olá, no programa Mundo Jurídico desta semana você confere uma entrevista com Djalma Pinto, advogado e especialista em direito eleitoral, e Igor Pinheiro, promotor de justiça. Você vai conhecer os benefícios da Previdência Complementar da OAB-Prev, os principais destaques do judiciário brasileiro. Você confere agora no programa Mundo Jurídico. O artesanato como capacitação e geração de renda. Esse é o objetivo do projeto Bordando a Vida, que a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, em parceria com o grupo Mulheres do Brasil, está desenvolvendo no Instituto Penal Feminino Desembargadora Aurí Moura Costa. O fruto desse projeto, que são as almofadas bordadas da coleção Primavera, foi lançado na loja Decorarte no bairro Aldeota. A coleção Primavera teve participação de 16 internas artesãs. Para os próximos lançamentos, está prevista a produção de bolsas e tapetes. Toda a renda gerada pela comercialização dos produtos vai retornar para a viabilização de edições do projeto. O cenário político do Brasil, após o resultado nas urnas, ainda é uma grande incógnita. E para fazer uma análise do cenário político-econômico pós-eleições, nós conversamos agora com um advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Djalma Pinto. Dr. Djalma, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Uma alegria reencontrá-lo. Dr. Djalma, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do resultado das eleições do ano passado. Essa eleição, ela mostrou um cenário muito interessante para o Brasil. Em primeiro lugar, desmistificou essa necessidade que todo candidato tinha de ter tempo de televisão. O candidato que ganhou a eleição tinha menos de 1 minuto e derrotou a política tradicional sem precisar do marketing, sepultou esse conceito do marqueteiro como aquele encantador de serpente que usa da sua engenhosidade para ludibriar o eleitor, vendendo gato por lebre. Isso realmente foi uma grande conquista da nossa democracia, tornar o poder acessível a qualquer cidadão que se disponha a apresentar uma proposta, que se disponha a romper com um modelo que ficou anacrônico e que esse candidato vencedor soube usar as fragilidades desse modelo para passar a sua mensagem e encantar o eleitor. Não foi à toa que se saiu vencedor, muito bem sucedido, e agora o que o Brasil espera é que haja a concretização daquelas promessas de campanha. Doutor Djalma, o candidato Bolsonaro foi eleito tendo como principais bandeiras o combate à corrupção e o maior investimento no que diz respeito à segurança pública. O senhor acredita que os outros candidatos, os outros partidos, não perceberam essas bandeiras com a tamanha importância que devem ter? A Constituição brasileira, ela foi promulgada em 1988, por isso há 30 anos. De forma muito enfática, combateu a corrupção, exigindo probidade administrativa e nada menos do que 5 dispositivos, artigo 5º, inciso 73, artigo 14, parágrafo 9º, artigo 37, parágrafo 4º do artigo 37, artigo 85, parágrafo 5º, todos esses dispositivos exigindo probidade. De forma, inclusive, surpreendente, a Constituição manda examinar a vida pregressa de quem se dispõe a ser candidato, com um propósito explicitado no seu texto, de garantir a probidade administrativa e a moralidade durante o exercício do mandato. Infelizmente, todos esses dispositivos se tornaram letra morta. O Brasil nunca conviveu com tanta corrupção, com tanto parlamentar envolvido em escândalos, de sorte a dar para o eleitor uma imagem profundamente negativa da política e dos políticos. Daí porque a população compreendeu a necessidade de uma mudança radical para que sejam banidos da vida pública aqueles que utilizam o poder para enriquecimento pessoal, praticando ações em detrimento do interesse coletivo. O que foi que os políticos não perceberam? Que a população paga todos os gastos do Estado. Nenhum centavo do Estado cai do céu ou nasce em árvore. Todo o dinheiro que custeia as despesas públicas, esse dinheiro provém dos tributos pagos pelos cidadãos. O povo se insurgiu contra isso e aceitou a proposta do candidato eleito, o presidente Bolsonaro, de romper com essa letargia, com esse status quo.
otimizando a aplicação dos recursos públicos e punindo exemplarmente aqueles que praticarem desvio de dinheiro no exercício da função. Doutor Djalma, qual o resultado político desse resultado das eleições, tendo em vista que a gente teve uma grande renovação também nas Assembleias Legislativas, no Senado e na Câmara Federal? Políticos tradicionais deixaram de se reeleger. Olha, o povo, ele exerceu a sua soberania fazendo uma depuração expressiva, mas não total. Aquelas pessoas que estavam denunciadas ou indiciadas no Supremo Tribunal Federal, no exercício do mandato de deputado ou de senador, muitas dessas pessoas foram excluídas da representação popular. Infelizmente, nós temos ainda 2 casos emblemáticos do senador Renan Calheiros e do senador Jader Barbalho. O senador Jader Barbalho, particularmente, teve em apenas um ano arquivados 6 processos no Supremo Tribunal Federal pela prescrição, ou seja, pela inércia do Estado na sua atribuição de aplicar a sanção pelos delitos cometidos. Porque ele completou 70 anos, a prescrição, então, passou a ocorrer pela metade. Nós precisamos, então, sociedade se mobilizar para exigir do Supremo Tribunal Federal uma prioridade no julgamento dos políticos que estão exercendo mandato e que têm foro por prerrogativa de função. Porque um dos problemas desse desvio permanente de verba é exatamente a ausência de sanção. A sanção ela tem um efeito pedagógico, no sentido de desestimular aqueles seguidores dos infratores. A sociedade tem que compreender, a partir do ensino fundamental, de que aquele que desvia dinheiro público, ele é mais nocivo para a comunidade do que o batedor de carteira, do que aquele que subtrai o celular na rua. O indivíduo que toma o celular daquela senhora que está na parada de ônibus, ele comete um dano apenas quanto o patrimônio pessoal, o patrimônio daquela pessoa. Aquele que desvia recurso público, ele vai afetar a saúde, a educação, a segurança pública, diversas áreas, né? Exatamente. Ele é uma pessoa profundamente danosa, ele é um predador da democracia, ele precisa ser excluído da convivência ou excluído do mandato. Infelizmente, nós ainda não compreendemos a essência da República. Completamos 129 anos após a proclamação da República em 1889, entretanto, não conseguimos difundir uma cultura do republicanismo, que consiste na ação de quem exerce o poder, sempre voltada a essa ação para o bem comum, para o interesse coletivo, jamais para o interesse particular do agente. Todo cidadão que estiver exercendo função pública, que desvia dinheiro público, que atua com desvio de finalidade, deve ser excluído da função. Essa é a pedagogia que o regime democrático precisa incorporar na nossa sociedade para que nós possamos ter uma democracia de longo prazo, para que nós possamos ter prosperidade, para que nós possamos minimizar a desigualdade e garantir a paz social. Tudo que vivenciamos, violência, pobreza, desigualdade, tudo isso é consequência da falta de espírito público, falta de educação cívica para quem exerce o poder atuar sempre, não em função do seu interesse, mas em função do interesse coletivo. Com certeza. Doutor Djalma, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai enfrentar no próximo ano, a sua posse, a partir de janeiro de 2019, temas polêmicos, temas delicados, a exemplo da reforma da Previdência. Essas reformas são necessárias? Como o senhor avalia? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Doutor Djalma, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a importância de temas delicados que serão tratados pelo novo governo Jair Bolsonaro, a exemplo da reforma da Previdência. O senhor acredita que a reforma é realmente necessária? Olha, você, para gerenciar, precisa ter equilíbrio entre receita e despesa. Na sua casa, no seu comércio, na sua empresa e na administração pública. Os analistas isentos, sem paixão, reconhecem que existe um problema grave de déficit na Previdência do Brasil. A Alemanha
tomou essa providência, por isso é um Estado muito equilibrado lá na União Europeia. Portugal também sofreu uma crise muito grande, teve que reduzir salário, demitir servidor, por conta desse desequilíbrio entre receita e despesa. Há um diagnóstico das pessoas autorizadas, dos economistas de um modo geral, quase unânime, de que esse problema precisa ser enfrentado. Não é agradável, todo mundo quer apenas ter direitos, isso é previsível, mas ao gestor cabe, aqueles que comandam a nação, que administram os recursos, devem, essas pessoas, os parlamentares, ter responsabilidade, reconhecer o problema e encaminhar soluções, sob pena de cada vez que o problema não for solucionado, ele se agravar. Isso é como doença. Se você não toma providência logo, vai se agravando o quadro, depois a medicação ou a terapia é muito mais dolorosa. O Brasil já está passando da hora de enfrentar esse problema, vai adiando e essa situação vai se agravando, por isso, nesse começo de governo, não apenas o presidente, mas todos os parlamentares devem analisar com serenidade, independentemente de qualquer coloração partidária, porque é uma característica de nação atrasada, é o cidadão, quando está no poder, querer tomar as providências que acha que são necessárias. Quando ele passa para a oposição, aquelas providências que ele sabia que eram necessárias, ele coloca como supérfluas, causando assim danos irreparáveis à sociedade. Doutor Djalma, há quem trace um comparativo entre a eleição de Jair Bolsonaro e a do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Salvo engano, em 1993, com um discurso mais ou menos parecido, de caça aos marajás, de combate à corrupção, e acabou sendo um grande fiasco aquele governo que culminou com o impeachment do ex-presidente da República, Collor de Mello. O senhor acredita na possibilidade de esse novo governo tomar o mesmo caminho? Não, por uma razão muito simples. O presidente eleito, ele exerce o mandato, está exercendo a representação popular há mais de 27 anos. E a vida dele foi examinada, avaliado sob todos os ângulos e não foi detectado nenhum caso de corrupção, de desvio de dinheiro. Ele tem se mostrado para a nação e a sua história de vida tem comprovado que ele tem compromisso com o zelo e a boa aplicação do dinheiro público. E, infelizmente, o ex-presidente Collor, ele tinha passado pelo governo de Alagoas, marcado por um clientelismo, era um populista, usou esse combate aos marajás como marketing e sofreu impeachment, foi afastado do poder, exatamente porque deu espaço para que o cidadão chamado PC Farias gerenciasse, em última análise, a nação, praticando todo tipo de corrupção. A marca do governo Collor foi, portanto, um vínculo com a corrupção, com o fisiologismo, embora ele tenha aberto o mercado brasileiro, tenha tido coragem para realmente dar competitividade ao país. Mas ele sofreu impeachment sem nenhum trauma da nação, o que já é um sinônimo de maturidade, mereceu ser afastado do poder. E o presidente Bolsonaro vem realmente com um discurso forte, mas vem com um passado que o credencia para adotar medidas realmente de asepsia contra os desvios no âmbito da administração. E a prova mais eloquente disso, de que ele está bem intencionado em relação a esse tema, é a nomeação do ministro Dr. Sérgio Moro, que é uma pessoa que realmente representa uma mudança radical do Brasil no combate ao desvio de dinheiro público. Isso é uma garantia de que a normalidade constitucional será preservada e de que o combate à corrupção será efetivo. E também, o que é muito importante, a utilização da meritocracia, que é a nomeação de pessoas com base na sua competência. O Brasil é muito atrasado, tem sofrido muito com a utilização do fisiologismo. O cidadão foi derrotado na eleição, aí tem que arrumar uma secretaria para ele continuar no poder. Isso é atraso, isso é falta de espírito público, de grandeza de espírito, falta de respeito ao princípio da impessoalidade. Aqueles que são nomeados para o cargo de confiança devem ter como preenchidos os requisitos da capacidade, da dedicação ao trabalho e da honestidade.
nós temos aqui no estado do Ceará ciência e tecnologia ocupada por uma pessoa que realmente não é da área. Isso causa um dano irreparável. Nós estamos num mundo virtual, numa revolução tecnológica, e o Brasil está atrasado. Ficou atrasado a partir do presidente Figueiredo, que implantou uma tal de uma lei de reserva de mercado, que foi revogada, inclusive, pelo ex-presidente Collor de Mello, proibindo a importação de equipamentos de tecnologia para informática, criando uma geração de analfabetos, danos irreparáveis àquelas pessoas que não tiveram acesso a computador, à internet, quando o mundo estava realmente sendo impactado por essa grande transformação. Nós fomos prejudicados e continuamos sendo por essa visão provinciana de colocar em pontos estratégicos para a nação pessoas incompetentes. Por exemplo, o ex-ministro Lopão, das Minas e Energia. Como é que você coloca um cidadão para cuidar das minas e energias da nação, um cidadão que não tem qualificação para essa função? É preciso que a sociedade crie desconfiômetro para que aquelas pessoas que sabem que não têm competência para exercer essas funções tenham constrangimento, tenham vergonha de assumir esses cargos, sabedoras do dano irreparável que causam às gerações. Doutor Djalma, o Brasil ficou bastante dividido durante as eleições. Nós entraremos agora, a partir de 2019, no momento político-administrativo. Você acha que é o momento de reunificar o país? O Brasil, ele precisa ter consciência de que houve erros. Tanto os simpatizantes da direita como os simpatizantes da esquerda devem colocar a razão acima da paixão. Quando você usa a paixão, principalmente em política ou em futebol, você fica cego, só vê os erros dos adversários, não vê os erros, os equívocos dos correligionários. O próprio presidente Lula, ele levou a nação a esse equívoco, poderia ter admitido. Aliás, por isso que a direita assumiu o poder, pela incapacidade daqueles que estavam no poder de reconhecer seus erros, a incapacidade de pedir desculpa e retificar as suas posturas. O que se espera? Que esses equívocos do passado sirvam de experiência para aqueles que detêm o poder e que saibam respeitar a oposição, respeitar o direito de crítica. O direito de crítica é sagrado na democracia. Não existe democracia sem pluralismo, sem contra-argumento, sem a liberdade de expressão, sem o direito de crítica. O governante, o administrador público que pune aqueles que criticam de forma procedente os seus atos, os seus equívocos, esses não têm espírito democrático, pelo contrário, eles são portadores de espíritos tirânicos que precisam ser contidos pelo Estado de Direito, pelas autoridades. E quando as autoridades que têm o poder de contê-los, de conter os seus abusos, se aliam, permitindo que esses abusos se consolidem e se propagam, essas autoridades são profundamente nocivas à nação, porque elas estão contribuindo para a formação de futuros tiranos, de pessoas que exercerão o poder para perseguir, para oprimir aqueles que exercem o direito de crítica, que é essencial, que é o ponto nuclear de qualquer democracia. O preço da liberdade é a vigilância eterna, já dizia Thomas Jefferson, não é verdade? Exatamente. Liberdade pressupõe publicidade, pressupõe vigilância em relação àqueles que exercem o poder. O Platão, ele considerava a democracia da Grécia, de Atenas, como muito teatral, porque tudo era público, tudo era publicizado. Não pode existir governo eficiente, governo probo, sem transparência, sem liberdade de crítica. A crítica, todo governante deve ter essa consciência. A crítica é uma consultoria, em última análise, gratuita, porque aquele que vive puxando o saco, aquele que vive batendo palma permanente para o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador, está contribuindo para inflar o seu ego, mas para consolidar, para manter a ineficiência. Precisamos, em todas as democracias, garantir o direito de crítica, o direito de oposição,
porque é aí que a transparência, que a publicidade, que são fatores essenciais para a boa governança, contribuam de forma decisiva para o realinhamento, para o aperfeiçoamento, para a retificação de rumo das administrações. Infelizmente, nós estamos nesse estado de pobreza. 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas não sabem o que leram, ou muitos deles não sabem sequer escrever, e parte da nossa juventude está nessa situação. Por que isso acontece? Pela incapacidade dos governantes que conduziram a nossa nação até aqui, de darem prioridade para essa peça que é fundamental, que é a educação. O presidente Lula demitiu o ministro da Educação, o senador de Brasília, que é o maior protagonista nessa área. Ele demitiu por telefone, mostrando que realmente não tinha prioridade em relação a esse tema. Doutor Djalma, o senhor está preparando a terceira edição da sua obra intitulada Distorções do Poder. O que o senhor trará de novo nesta nova edição? Em primeiro lugar, a necessidade de nós formarmos o homem para o exercício do poder. O que é que nós percebemos? O cidadão é formado para ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado, um grande administrador, para iniciativa privada, para tratar do seu interesse particular. Mas nós não formamos o homem com a visão do espírito público, que é fundamental para que, quando ele vai exercer uma função pública, ele não pense só no seu interesse, ele seja despido do seu egocentrismo e atue sempre, 24 horas. Quem está exercendo função pública tem o dever de atuar durante 24 horas, durante todo o tempo que está no exercício dessa função, em benefício do interesse superior da coletividade, em proveito do bem comum. Nós precisamos introduzir essa palavra bem comum no nosso dia a dia, para que nós não tenhamos o vexame de constatarmos pessoas que são alçadas à condição de representantes do povo, que, na verdade, só sabem representar o seu próprio interesse. Então, nesse livro eu estou mostrando que precisamos, desde a infância, desde o ensino fundamental, trazer essa conscientização para cada criança, para cada jovem, para cada universitário. Também estou trazendo uma reflexão sobre a necessidade de formarmos grandes magistrados, pessoas que sejam honestas, que sejam dedicadas ao trabalho e que tenham coragem de decidir, que é muito fácil você punir aquela pessoa de pouca expressão social, quando você, muitas vezes, se depara com situações em que pessoas de expressão política ou econômica estão envolvidas na prática de irregularidades e os processos não são concluídos. Nós temos que ter juízes com o perfil do Dr. Sérgio Moro e temos muitos magistrados na sociedade brasileira que precisam ter o reconhecimento para que possam atuar de forma intransigente contra os detentores do poder político, os detentores do poder econômico que cometem irregularidades, sobretudo aquelas tipificadas no Código Penal ou na legislação eleitoral que tipificam abuso do poder político. Com certeza. Doutor Djalma, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua brilhante avaliação e leitura do cenário político e econômico para 2019 em diante e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu acho que o Brasil, ele agora vai tomar um rumo de prosperidade, um mundo de pluralismo. Temos que aceitar as críticas, todos os parlamentares, todos os governantes têm que aceitar crítica. E, por outro lado, aquele governante que foi eleito pelo povo deve responder à expectativa. Precisamos de um país novo, oxigenado, sem ideologia, seja de direita, seja de esquerda, com o pluralismo, respeitando as ideias dos contrários, para que nós possamos concretizar o grande objetivo da nossa Constituição, que está no artigo 3º, inciso 1, objetivo fundamental da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é possível com esforço, com determinação e com empenho de todos. Obrigado. Ivelise Maia. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de Previdência Complementar
funcionam como uma espécie de poupança. É o investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. Os brasileiros, em geral, possuem uma visão panorâmica da corrupção no país. No entanto, as consequências, tanto para a sociedade brasileira como em nível mundial, podem ser bem mais profundas do que imaginamos. E para falar sobre combate à corrupção, nós conversamos agora com o promotor de justiça do Estado do Ceará, Dr. Igor Pinheiro. Dr. Igor, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu, Everton. Agradeço o convite e a satisfação. Dr. Igor, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atual legislação brasileira de combate à corrupção. O senhor acredita que essa legislação é adequada ou ela precisa ser reformada? Veja, nosso sistema brasileiro anticorrupção, ele de fato carece de algumas modificações. Eu vou aqui trazer apenas alguns exemplos simbólicos que demonstram isso. Um cidadão que compra voto, pratica o crime do artigo 299 do Código Eleitoral e, pela legislação, se ele for preso em flagrante, ele vai ter direito a ser solto imediatamente, se tiver bons antecedentes. Se for processado, ele vai ter direito ao instituto da suspensão condicional do processo, o famoso doação cesta de básicas ao final do processo, e nada acontece. E gera-se a sensação de impunidade. Não há o efeito pedagógico da punição exemplar que serve de inibição à reiteração dessas condutas criminosas. Nós temos ainda uma leniência muito grande, tanto por parte do Poder Judiciário, como também, às vezes, dentro do próprio Ministério Público, na priorização do combate à corrupção. Para um juiz julgar uma ação de improbidade que tem 15 volumes, para ele tem o mesmo valor do que ele homologar um acordo de divórcio. E é claro que os juízes também trabalham em termos estatísticos e precisam disso para fins de remoção, promoção, e priorizam muitas vezes esses processos mais simples. É preciso uma mudança estrutural e de cultura também para o enfrentamento efetivo no combate à corrupção. É preciso também que as instituições, polícia, Ministério Público, controladorias, tenham de fato uma meta de combate à corrupção com isso muito bem definido. E não apenas jogar ao vento que a minha prioridade é combater a corrupção, sem dizer como e por que vai fazer isso. Doutor Igor, a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção, na verdade ela é conhecida como as 10 medidas de combate à corrupção. Ela, originalmente proposta pelo Ministério Público, ela era um conjunto de mais de 100 propostas, não é verdade? Isso, veja. Para você ver como nós temos uma legislação que está sempre com delay grande. Em 1977, nos Estados Unidos, aprovou-se o famoso FCPA, que é a Lei Anticorrupção Empresarial Americana, isso em 1977. Em 2013 apenas foi que surgiu no Brasil essa Lei Anticorrupção que visa punir empresas que praticam atos de corrupção. E mais, surgiu por quê? No bojo das manifestações populares contra a corrupção revelada pela Operação Lava Jato, houve uma pressão no Congresso Nacional e a então presidente Dilma Rousseff mandou o chamado pacote anticorrupção para o Congresso, de onde saiu essa lei anticorrupção, que é uma lei muito boa, é uma lei que traz avanços, como a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, independente de culpa, ainda permite a punição dos seus gestores e empregados, e de fato é algo que deu uma revolução na punição das empresas, mas que precisamos ainda ir além. Existem medidas no panorama internacional e também em convenções internacionais em que o Brasil se comprometeu a tipificar como crime determinadas condutas e até hoje não o fez, como é o caso do crime de enriquecimento ilícito. O servidor público que tem patrimônio incompatível com a sua renda, ele pratica hoje ato de improbidade, uma responsabilidade civil, mas não há crime para isso. Embora a Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, da qual o Brasil é subscritor, coloque que deve ser tipificado o crime de enriquecimento ilícito. Doutor Igor, a eficácia do combate à corrupção passa necessariamente pela propagação do conhecimento? Sem sombra de dúvidas. A gente
Você deve ter ouvido, eu escutei muito quando era criança, que o futuro do país depende da educação. E a educação não é apenas a questão técnica, estudar ciências exatas, ciências da saúde, ciências humanas. A educação passa pela transmissão dos valores éticos, valores morais, você criar uma cultura de integridade, de respeito às normas, porque isso é que desestimula, em grande parte, a reiteração de condutas de corrupção. Nós somos conhecidos como o quê? O país do jeitinho. É a nossa cultura, a cultura de em tudo se driblar a regra legal, em tudo se ajeitar, em tudo se flexibilizar. E essa mudança de cultura passa necessariamente pela educação. Aliás, mais uma vez eu reitero, na Convenção de Mérida, no panorama internacional, há o incentivo de que haja educação dentro das escolas, dentro das universidades, criação de disciplinas voltadas para essa cultura. Quem viveu a época da ditadura tinha aquela disciplina chamada moral e cívica, né? Que, claro que ninguém está aqui defendendo ditadura, mas que trazia valores morais e éticos importantes para o combate à corrupção. Exatamente. Então, a gente precisa resgatar isso dentro de um viés democrático, evidentemente. Doutor Igor, de que forma a população pode participar de forma mais ativa no combate à corrupção? Quais são os mecanismos de controle social postos à disposição da sociedade? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Tá bom. Doutor Igor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre quais os mecanismos postos à disposição da sociedade para o combate à corrupção. Veja, desde 1965 nós temos aí a chamada Lei da Ação Popular, que permite que qualquer cidadão ajuize esse instrumento processual para combater atos contra a moralidade administrativa e ou que causem prejuízo ao erário. Mas, infelizmente, pela nossa falta de cultura cívica, pela falta de iniciativa e até mesmo pela falta de esperança na efetividade da justiça, muitas vezes as pessoas não se sentem estimuladas a fazer uso desse instrumento constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para poder contestar e anular atos imorais e ilegais. Nós temos aí exemplos recentes, emblemáticos, como o caso da nomeação do ex-presidente Lula, que foi barrada por meio de uma ação popular feita por um juiz federal. Mas não há uma massificação do uso da ação popular. Nós temos os portais de transparência, que é um fenômeno importantíssimo no controle ali, concomitante das despesas públicas e que é utilizado pelo Ministério Público, mas pode ser utilizado por qualquer cidadão, já que é um mecanismo de fácil acesso, é inteligível a qualquer pessoa, não é algo muito técnico e as pessoas precisam se inteirar, porque lá acham-se grandes absurdos. Mas o que não é muito comum, né, a população acompanhar os portais de Não, transparência. não né? é. Não. Agora, após o resultado dessas eleições, você acha que algo vai mudar? Parece que o povo não aguenta mais a corrupção. Né? O recado das urnas foi muito claro, né? É um recado antissistema, ninguém mais suporta isso. Eu me recordo que quando entrei no Ministério Público, não faz muito tempo, em 2010, fiz minha primeira operação em 2011, e à época eu era muito aconselhado a... Não precisa disso, isso é sensacionalismo, faça um acordo, faça um TAC. E hoje em dia todo mundo quer ver político preso, todo mundo quer ver empresário preso. E os políticos se elegeram sob esse mote, têm uma responsabilidade muito grande, porque se não fizerem diferente, aí sim nós corremos o risco de fato de caminharmos para quase uma anarquia, porque ninguém vai mais respeitar o sistema. Mas eu vejo com bons olhos, como por exemplo a situação do ex-juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Foi montando uma equipe técnica, ele dispensa comentários, fez a sua história e aí está posto de maneira indelével e vamos aguardar o que vem por aí. Eu torço muito e torço que chegue inclusive aqui no Ceará as ações do doutor Sérgio Moro, porque tem muita gente precisando responder perante a justiça. Doutor Igor, o Brasil conta hoje com um corpo relevante de normas e mecanismos para enfrentar a corrupção. Na sua opinião, qual o motivo que leva a corrupção a se desenvolver no Brasil? Veja, são vários fatores. Nós temos um fator sociológico muito claro, né, da nossa colonização
feita na base do toma lá da cá, no patrimonialismo exacerbado, mas nós não podemos dar isso um fator determinante, como se tenta fazer muitas vezes, porque nós já vamos aí para quase 200 anos de independência de Portugal e já deveríamos ter condição civilizatória suficiente para deixarmos de lado essas culturas equivocadas. Nós temos também uma resistência social muito grande. A população reclama de corrupção, contesta a corrupção, mas é a primeira a aceitar e até estimular a corrupção. Eu vou dar aqui um caso emblemático que aconteceu comigo. Em 2013 eu trabalhava em Xeramobim e o então prefeito Cirilo Pimenta, ou ex-prefeito, né, não mais nada, foi afastado juntamente com 27 políticos na prefeitura. E passado 3 meses eu estava fazendo a audiência de Maria da Penha, uma senhora agredida, eu, o juiz, o delegado, e a senhora olhou para mim e disse: "O senhor é o promotor, né?" Eu disse: "Sim, sou eu." "Ah, doutor, meus parabéns, nunca tinha tido isso aqui, o senhor botou moral e tal." Aí eu disse: "Muito obrigado." Ela disse: "Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor." Eu: "Pode dizer." "É porque estão dizendo que o senhor fez isso porque quer ser prefeito." Aí eu disse: "É verdade, eu quero ser prefeito de Xeramobim. A senhora vota em mim?" Dentro do fórum, na frente do promotor, do juiz, do delegado. Sabe qual foi a resposta dela? "Doutor, eu voto, mas precisamos conversar depois." Então isso demonstra bem o que é o brasileiro, infelizmente, que em época de eleição se prostitui, se vende por saco de cimento, por dentadura, por remédio, por qualquer coisa. Ele quer tirar a vantagem mínima que seja, porque diz: "Ah, ele só aparece de 4 anos, então eu tenho que tirar a minha vantagem aqui." Então isso precisa ser mudado, o povo precisa contestar e não aceitar mais esse processo de submissão à corrupção. Mas eu só acredito que é necessário um maior aperfeiçoamento dos órgãos de execução, controle e fiscalização. Sem sombra de dúvidas. Nós precisamos repensar a estruturação do Poder Judiciário, do Ministério Público, no enfrentamento à corrupção. Toda pessoa tem uma vocação. Se você me colocasse para tutelar direito de idoso, de criança, de adolescente, de meio ambiente, eu seria um promotor mediano. A minha vocação é combater a corrupção. Então eu tenho colegas que têm suas vocações de educação ambiental, infância e juventude, e que não têm o tino, a expertise, não gostam da matéria do combate à corrupção. E isso gera o quê? Isso gera uma ineficiência estatal. Porque alguns promotores conseguem fazer investigações, levar ao final, ter resultados, e outros não conseguem. A mesma coisa acontece com juízes, que gostam da matéria, conhecem e aplicam. Então a gente precisa, de fato, fazer especialização, criar órgãos que são privativos de combate à corrupção, seja a nível estadual, a nível regional, a região do Cariri, região norte, região centro-oeste, e assim a gente otimizar os trabalhos, criar uma estrutura de trabalho maior, mas, eu repito, tudo passa por um planejamento. Não há meta concreta definida dentro dos órgãos, seja de controle, seja de julgamento, no caso judiciário, para o combate à corrupção. Enquanto isso não ocorrer, seremos poucas andorinhas que não vão fazer o verão, isso é a grande verdade. É cada um tirando seu baldinho. A gente precisa que o rio corra para um determinado local. E para que essa água corra, chegue ao seu fim, é preciso que quem tem a gestão desses órgãos faça esse movimento de fato de planejar as atuações. Doutor Igor, eu gostaria de trazer aqui alguns dados de uma pesquisa realizada em novembro de 2015 pelo Instituto Datafolha, revelando que pela primeira vez na história a corrupção havia se tornado o maior problema do país na opinião dos brasileiros, superando inclusive problemas ligados à saúde, educação, violência e desemprego. Em julho de 2016, o Datafolha publicou o mais recente resultado da mesma pesquisa. E a comunicação se manteve na questão da corrupção, foi o mesmo resultado. O senhor acredita que o povo passou a se preocupar realmente mais com a corrupção? Essa passou a ser uma das principais preocupações do povo brasileiro? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, saiu uma pesquisa também em 2016 do Fórum Econômico Mundial, apontando o Brasil como o país mais corrupto do mundo. E o país em que a classe política tem a menor credibilidade perante a sua população. Isso demonstra que, de fato, não há uma crença perante os políticos e que há uma grande preocupação. Em 2017, uma nova pesquisa apontou que a corrupção é o segundo maior problema do país, segundo os brasileiros. Então, isso está na agenda. Está na agenda por quê? Porque a mídia está divulgando a liberdade de imprensa, a liberdade de atuação dos órgãos de persecução e do judiciário,
Embora a gente sabe que aqui e acolá haja tentativas de ingerência pontuais, mas bem longe do que acontecia anteriormente. E a grande questão é manter essa marcha. Essa marcha precisa ser mantida para que a população se revolte mais e mais e que não haja espaço para qualquer tentativa de ingerência sobre os órgãos de controle. Como, por exemplo, aconteceu aqui no estado do Ceará, na extinção do TCM, que é um absurdo, uma imoralidade clara que aconteceu por nítida retaliação política e todo mundo assistiu passivamente. Eu não vi uma ação popular, eu não vi uma ação civil pública, quem quer que seja, que tenha legitimidade para fazê-lo. Eu, se fosse promotor da capital, certamente teria contestado isso, porque é uma imoralidade sem precedentes você acabar um órgão de controle, um órgão bom, era um órgão parceiro do Ministério Público em várias fiscalizações que apontava elementos de improbidade, e extinto porque determinadas pessoas não queriam que alguém apoiasse um candidato a presidente da Assembleia, que já vai lá para o seu terceiro mandato sucessivo, quiçá para o quarto, né? Doutor Igor, quais são as perspectivas e os desafios após a Operação Lava Jato? Os desafios são muitos. O primeiro deles é o que eu disse, é conseguir manter a marcha do combate à corrupção e da efetividade. E essa manutenção passa muito pela ida do juiz Sérgio Moro ao Ministério da Justiça. Você pensar que alguém que tem a visão que ele tem, tanto teórica como prática do combate à corrupção, coordenando todas as ações da Polícia Federal, que tem a expertise de combate à corrupção no país todo, é algo que gera a crença de continuidade desse movimento contra a corrupção. Nós precisamos, porém, usar alguns aperfeiçoamentos na legislação, como a questão dos denunciantes anônimos, como a questão da denúncia premiada, que acontece muito nos Estados Unidos. Precisamos, vez por outra, dar uma aperfeiçoada na questão da delação premiada, que muito se questiona, né? Principalmente quem é preso, que diz que é preso para poder delatar. Mas nós temos um sistema hoje bom. Hoje, com o que nós temos, é possível se punir, e a Lava Jato tem a demonstração clara disso. Mas você precisa de uma série de fatores, competência, engajamento, time, porque combater corrupção também exige time. Se você for investigar, por exemplo, atos de 8, 10 anos atrás, você vai ter uma efetividade muito menor do que algo que é concomitante. Então a gente precisa, de fato, manter esse ritmo, para mim, é a maior preocupação. O senhor falou em delação premiada. Esses institutos, delação premiada ou colaboração premiada, e até mesmo acordo de leniência, eles não acabaram sendo banalizados por essa Operação Lava Jato? Eu diria que não. Eu diria que pontualmente aconteceram falhas. Isso é claro. O caso mais nítido é o do Joesley Batista, né, os irmãos Batista, em que houve, de fato, ou pelo menos as investigações apontam que houve, né, um ato, digamos, indevido por parte de uma equipe lá da PGR, que depois até o rapaz pediu exoneração e foi advogar, mas, como toda obra humana, ela é falível. E nós temos gente corrupta dentro do Ministério Público, do Judiciário, na advocacia, em qualquer lugar vai ter. Então sempre vai acontecer um erro aqui, um erro acolá, mas nós não podemos cair nessa ladainha de corrupto, de que a delação premiada é uma tortura branca, que não deveria existir. Isso existe em todo lugar do mundo civilizado, existe delação, existe colaboração, é instrumento efetivo. Por que que eles gritam aos quatro ventos, se debatem contra isso? Porque é a ferramenta que consegue comprovar, de fato, toda a máquina corrupta que gere as administrações públicas. O fato é que realmente nós temos avançado, porque era inimaginável há 10, 20 anos atrás que um político ou um empresário, né, fosse para a cadeia, fosse preso, né, que está acontecendo hoje. Você que é menos novo do que eu, né, digamos assim, nós nunca pensaríamos em ver um senador, líder do governo, preso em flagrante por corrupção. Nós nunca pensaríamos, né, um ex-presidente da Câmara preso e lá mofando. Nós nunca pensaríamos que o maior empresário do país preso quase 2 anos. E assim, nós nunca pensaríamos que o maior líder popular da história do país, ninguém consegue retirar esse crédito do Lula, ele de fato é o maior líder popular, preso há mais de 4 meses. E de lá não sai. Quem disse foi o Supremo. Exemplo, né? Serve como exemplo. Né?
Com certeza. Verdade. E aí qual é a desculpa que se consegue? É a perseguição política. Porque, né, é a mesma... O que a Lava Jato enfrenta, eu enfrento nos municípios pequenos. Os prefeitos dizem, isso é perseguição, isso é perseguição. Isso, apresente sua defesa, mostre que isso não é verdade. É o que acontece com o ex-presidente Lula. Não tenho como se defender, é perseguição. Doutor Igor, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre o curso Direito Anticorrupção, Compliance e Direito Anticorrupção, uma pós-graduação. Isso, é uma pós-graduação pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, em que eu e o Dr. Rodrigo Janot coordenamos esse curso voltado exatamente dentro dessa perspectiva de prevenção e repressão à corrupção. Lá nós temos os maiores nomes do direito brasileiro que atuam nessa área de combate à corrupção. O Dr. Rodrigo Janot dispensa qualquer apresentação, mas temos vários membros, temos o Deltan Dallagnol também, que é o coordenador da Lava Jato. O Dr. Sérgio Moura também está convidado e aceitou participar de uma aula. Temos o Dr. Vladimir Aras, que é quem tratava da cooperação jurídica internacional na equipe do Dr. Janot. Temos o Dr. Rogério Sanches, promotor em São Paulo, conhecido a nível nacional, e outros grandes nomes aí do Ministério Público Brasileiro nessa área de combate à corrupção. Doutor Igor, o tempo realmente avançou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço a participação, mais uma vez, o convite, e meu recado que eu dou é de esperança. Esperança aos brasileiros, acreditem, o nosso país está mudando, mas para continuar mudando, precisa que nós mudemos mais ainda. Já mudamos nas urnas, demos um recado claro. Quando eu digo demos, não estou aqui anunciando o voto de nenhum candidato, né? Demos, quando eu digo, falo coletividade. Mas o recado está dado e passado. O antissistema está posto. Então agora é cobrar, porque não adianta só votar e não cobrar. Quem promete e é eleito deve ser cobrado sistematicamente para que as promessas de campanha sejam realizadas e implementadas. E o nosso papel como cidadão é esse, é cobrar, agir e fazer a sua parte também, deixar de praticar os atos de pequena corrupção, porque os pequenos atos é que geram os grandes atos. Obrigado. Ivelise Maia. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, no Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!